Voltamos aqui pela TV Horizonte, agora recebendo aqui a nossa Natália Prachedes, que vem conversar conosco a respeito desses desafios agora, né? De recrutamento de novas seleções de empregados, tem final de ano chegando, vai ter muita gente aí com o emprego temporário, mas que pode virar um emprego fixo. Não é isso, Natália? Bom dia. Bom dia, Si. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia, Natália. Obrigada pela presença. Com certeza. O final de ano é o que movimenta a economia e é o que movimenta, assim, as vagas de emprego temporária. As pessoas elas têm que estar preparadas para assumir esses cargos que futuramente podem se tornar os empregos fixos. Elas têm que aproveitar a oportunidade que elas estão tendo com esse emprego temporário. Pois é, nós falamos muito de desemprego, né? Afinal de contas, a economia modernizou-se muito, né? E o emprego ficou muito moderno. Então, tem muitas pessoas que não estão preparadas para o novo tipo de emprego que o Brasil tem hoje. Não é verdade? Se você vai trabalhar hoje, em qualquer lugar hoje, você tem que saber informática, tem que saber manipular um computador, não é verdade? Então, as coisas estão mudando, né? Não é verdade? E as pessoas têm que se preparar também para isso, né? Com certeza. A busca da qualificação profissional, de cursos profissionalizantes, cursos voltados para as áreas de atuação, elas têm que ser feitas, né? A informática hoje, ela é um requisito básico num recrutamento de seleção. As pessoas elas têm que entender de informática, dependendo da área específica que ela for atuar, ela tem que atender programas de softwares, elas têm que estar preparadas para esse novo mercado, sim. Fico me lembrando que quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar na oficina mecânica. Então eu lembro que quando o carburador estragava, o mecânico tirava o carburador, desmontava, né? Limpava ele todo, trocava todas as pecinhas que eram necessárias de trocar, né? E ele montava o computador, o carburador outra vez, e o carburador funcionava maravilhosamente bem. Hoje não, hoje o mecânico troca o carburador. Se o carburador estragou, tira aquele e põe o outro. Coloca outro, substitui. Coloca outro. Não existe mais o conserto. Não. Até mesmo na mecânica, o mecânico hoje praticamente ele troca peças, né? E aí, Patrícia? Olha, eu quero saber aqui da Natália, porque dados do SPC Brasil demonstram o seguinte, que a expectativa é muito positiva, né? Nós temos aí mais ou menos uma previsão de contratação, o número de 103 mil vagas, Natália, em todo o país. Levando em consideração que Minas tem 10%, significa aí mais de 10 mil contratações temporárias. Como fazer para aquela pessoa que está desempregada, que vai ter essa chance agora de ter um emprego temporário, o que ela deve fazer para manter-se nesse emprego depois aí do período do final do ano? Então, antigamente as pessoas elas eram contratadas e demitidas por falta de competências técnicas. Hoje elas são contratadas por competências técnicas e demitidas pelas comportamentais. As pessoas elas têm que se preparar tanto na área técnica quanto na área comportamental dentro das empresas. Então, as pessoas elas precisam de ter um currículo bem elaborado, bem estruturado. Nas vagas temporárias, as pessoas entregam muitos currículos impressos. Isso não exime das pessoas continuarem mandando via e-mail, via LinkedIn, que são canais hoje de fácil acesso para as pessoas se recolocarem no mercado de trabalho. Então, preparar um currículo bem estruturado, se preparar para a entrevista de emprego, pesquisar sobre a empresa a qual está entrando, procurar saber do que se trata, quais os produtos que a empresa possui, se preparar bem para a entrevista de emprego. Conhecer a empresa a fundo. Não precisa de decorar o site da empresa, mas tem que ter aquela curiosidade de entrar para ver quais são as visões, as missões das empresas, para entender para onde ela vai entrar, para entender aonde ela vai atuar. O que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é meu papel? Então, olha só, assim, a Natália, ela falou aqui a questão comportamental. O Assi toca muito no assunto com relação às redes sociais. Aquele funcionário, por exemplo, que posta tudo lá, né? Posta com os amigos, o boteco, tomando umas. Isso ainda está sendo muito investigado. Como é que está essa situação para quem está contratando, Natália? Com certeza. As empresas, principalmente as empresas de grande porte, verificam sim as redes sociais. As redes são sociais, mas nem tudo que lhe convém deve ser postado, né? Algumas coisas a gente precisa ponderar. A questão mesmo de
bebidas, festas excessivas. A gente sabe que as pessoas aproveitam realmente a vida, né? A vida está passando. Vida real, a vida está passando muito rápido, mas tem que ter uns certos cuidados, sim. Alguns comentários sobre colegas de trabalho, algumas indiretas, algumas postagens polêmicas, questão de futebol, de política, coisas que vão fomentar alguns comentários negativos devem sim ser evitados dentro da rede social. Se for para postar, discuta entre os grupos do WhatsApp, não precisa se expor para todo mundo. Pode ter uma maneirada aí, porque as empresas olham sim e deixam, às vezes, de contratar por conta desse comportamental, sim. Isso aconteceu com uma amiga minha, né? Que se candidatou ao emprego, se deu bem nas provas que fez e tal, mas aí, no complemento de tudo isso, ela teve que mostrar o Facebook. Né? Você tem Facebook? Tem, claro, Facebook, aquele negócio todo e tal e tal. Aí, ela estava bem, o teste que ela fez foi maravilhoso e tal. Ela perguntou, mas aí, eu não vou ser contratada? Não, infelizmente, você não é o perfil da nossa empresa, porque o Facebook a mostrou de certa maneira que não era o perfil que a empresa queria, de pessoas que a empresa queria, não é verdade? Sim, tem empresas segmentadas no segmento, vamos supor, de bebidas, de remédios, que às vezes a pessoa faz uma postagem do concorrente, que ela só consome aquele tipo de produto do concorrente. Como que eu vou contratar para a pessoa trabalhar nessa empresa? Mas no caso dessa menina, quer dizer, depois teve que ter uma conversa toda especial com ela, porque era justamente a maneira de vestir, a maneira de se mostrar no Facebook, essas coisas todas. Então não era o perfil que a empresa queria. Queria uma pessoa diferente, de comportamento diferente. Essa questão da vestimenta, a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo quando vai fazer entrevista de emprego, né? Questões de decote, roupas curtas, roupas coladas, isso não são roupas adequadas para uma entrevista, né? Não necessariamente, no caso das mulheres, precisam de usar salto alto, mas de preferência um sapato fechado. Elegante é uma coisa, né? Ser elegante uma roupa é uma coisa, limpa, né? Uma roupa bem passada. Bem passada. Sim, porque verdade, às vezes as pessoas hoje não estão passando não roupa passam mais roupa. Então, assim, deixou-se alguns... Você já recebeu lá gente amarrotada? Já, gente amarrotada, gente com perfume excessivo, que eu tive que parar o processo seletivo. Gente sem perfume, com gente CC. sem perfume, 6 horas da manhã, é complicado. Outro dia um amigo meu que solicitou, né, pra gente até fazer um anúncio para ele que estava precisando de alguém na firma da empresa dele e tal, diz ele, você pede aí que eu quero uma pessoa acima de 35 anos. Porque chegou uma turma que falou assim, eu não posso colocar isso na minha empresa. Sim. Aqueles caras com o cabelo black power desse tamanho, cheio de brinco, cheio de não sei o quê. Então ele falou assim, não era o perfil que ele queria. Não é não? Então ele já pediu a uma pessoa acima de 35 anos que seja casado. Quer dizer, ele mudou o pedido dele. Conceito, isso. As empresas hoje, startups recebem mais esse público, mais jovens que estão com mais vontade. Empresas mais tradicionais optam sim por pessoas com mais idade, já casadas, mais responsáveis, dependendo também do segmento, dependendo do cargo que ela vai atuar. O cara vai atuar, né? Sim. Tem participação aqui, Vamos lá. A Karine, obrigada pela sua audiência, lá do bairro União, ela está falando o seguinte, Natália, estou sem esperanças. Tem 2 anos que estou desempregada e quando chega vagas para emprego temporário, só salários muito baixos. O que devo fazer? Então, realmente, a expectativa do emprego temporário não é a mesma realidade de quem já está na empresa com emprego fixo, né? São remunerações realmente mais baixas, mas serve-se como um teste também para ver como que a pessoa vai desenvolver dentro da empresa para, sim, ter uma oportunidade de ter um emprego fixo. Emprego a gente não pode recusar, né? A atual circunstância hoje e econômica do país é que, sim, as empresas estão contratando com salário mais baixo, passando esse período de experiência, há uma projeção de salário, vai de acordo com o que a pessoa tem para oferecer para a empresa. Uma coisa muito interessante também, né? Porque, na verdade, as pessoas no trabalho temporário não deve ser um salário muito bom, mas a pessoa precisa de ser vista. Não, precisa de ser vista.
Alguém tem que conhecer, saber como é que a pessoa trabalha, como é que ela se comporta. Né? Tudo isso é importante para a pessoa. Muito importante. Não vai ser o primeiro dinheiro. A pessoa já quer começar a trabalhar e ganhar um salário maravilhoso. Ah, o que você está falando aí, Assira. Então, o Frederico, do bairro Aparecida, está falando justamente isso. Ele é comerciante, tem uma padaria e ele tem dificuldade de mão de obra, porque todo mundo quer chegar e ganhar muito. Sim. É verdade. E, aliás, com todos os direitos, mas deveres mesmo, né? Tem hora que fica difícil. As pessoas hoje, elas buscam um emprego e não trabalho. Um trabalho, né? E a pessoa, para ela ter uma boa remuneração, para ela ter um bom desenvolvimento da empresa, ela tem que mostrar o trabalho, ela tem que trabalhar. Ô, Natália, nós tivemos há pouco tempo, aqui semana passada, a morte de um grande empresário brasileiro, o Lázaro Brandão, que foi comandante durante muitos anos, o diretor-presidente, e era ainda o presidente do Conselho de Administração do Bradesco. Ele chegou lá como naquela época que era o office boy de hoje, né? Uhum. O menino que entrega papel. Ele foi trabalhar numa casa bancária, que ainda não era Bradesco, entregando papelzinho aqui e ali. Fez toda uma carreira. Ele fez toda uma carreira, estudou, cresceu. O trabalho dignifica, né? O trabalho faz as pessoas ficarem maravilhosas. Então a pessoa tem que acreditar no trabalho também, não é verdade? Não é só pensar, eu preciso de um emprego. Emprego não, eu preciso de um trabalho mesmo, né? Não? Sim, para fazer a pessoa crescer, né? Intelectualmente, profissionalmente. Né? O emprego temporário, juntamente com o programa de estágio, é justamente para isso, para desenvolver as pessoas, para mostrar como que é feito o trabalho, como que a pessoa vai se desenvolver para ela estabelecer dentro da empresa. Quando uma empresa chega numa certa dificuldade, precisa... Isso acontece muito, né? Não é no serviço público, acontece na empresa privada, normal. A situação teve mais difícil, teve que dispensar 10. Quais são os 10 que você vai dispensar? Os piores, não é não? Você vai conversar com as chefias e tal. Os que dão mais problema, né? Quem que pode ser dispensado na sua área? O cara já sabe quem vai dispensar. É aquele que dá mais trabalho, é aquele que não cresceu no trabalho, não cumpriu horário. Quer dizer, infelizmente é isso, não é verdade? Com certeza. A questão da pontualidade, a questão do trabalho em equipe, a questão do desenvolvimento das atividades, isso tudo são pontos na hora de pesar para uma demissão. Né? As pessoas que não cumprem o que foi estabelecido pela empresa, o que foi solicitado pela empresa, são, igual eu falei no início, são os comportamentos que demitem hoje, não a capacidade técnica. É aquilo, né Natália, o currículo, né? O currículo tem que vir assim, ó, trabalhei em tal lugar, esse é o conceito que eu deixei lá, não é verdade? Né? Sim. Tem um bom conceito, né? Uma boa recomendação. A gente tem que sair das empresas e deixar as portas abertas. Afinal, o mundo dá muita volta, a gente não sabe se um dia vai precisar de voltar para a antiga empresa. Das janelas, né? As janelas, as portas, as porteiras, tem que deixar tudo aberto. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. Se eu vou precisar de uma referência daquele antigo emprego, uma referência daquele antigo encarregado. Então, tem que se fazer bons relacionamentos, tem que fazer um bom trabalho, porque isso impacta lá na frente. Olha, eu quero falar do desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas também. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você vai encontrar Imescar em todas as farmácias do Brasil. Tem mais uma pergunta aí, Patrícia? Tem aqui, olha só, um comentário do Grimaldo de Contagem, obrigada pela audiência. Ele fala para a Natália o seguinte: as pessoas não estão desempregadas, elas estão destrabalhadas. É uma brincadeira. E a Mariana... Mas certo, mas ele usou um termo muito interessante. Destrabalhadas. Destrabalhadas, é isso mesmo. É, muito legal. E a Mariana, que é de Timóteo, alô Timóteo, Vale do Aço, um grande abraço, audiência cativa lá, falando o seguinte, que hoje em dia está muito difícil, porque todo mundo quer empreender, ninguém quer trabalhar, está todo mundo querendo empreender. Todo mundo quer ser o dono do próprio negócio, mas esquece que antes de ser dono do próprio negócio, tem que entender do negócio. É verdade. Então, antes de ser um empreendedor, de ser um empresário, ele tem que começar de baixo, para ele entender e quando ele for gerir, ele saber quais são os pontos que a empresa precisa se fortalecer, quais são os custos, porque na cabeça do funcionário, a empresa não tem custo, a empresa tem custo somente com salários, mas
eles não sabem que para a Gerir empresa... Os aquilo, impostos, as Os coisas todas tem que impostos pagar. que dobra, né, o salário do Nós funcionário. falávamos aqui antes de entrar no programa sobre o restaurante, né? O cara, vou montar um restaurante porque fulano ali deu certo, ciclano, aquele casal ali deu certo. Vai lá saber como é que eles começaram. Comida vende a mulher muito. ia lá, a mulher do cara ia fazer a comida, ele ficava no balcão, ele ia fazer as compras, os dois juntos, depois tiveram a oportunidade de colocar uma pessoa para servir nas mesas e etc e tal, virou um grande restaurante. Mas eles começaram o restaurante. Agora, você quer começar um restaurante, você quer já ter cheio de empregado e você não vai fazer nada. Não, o sujeito, hoje, ele monta um restaurante e tem um chefe de compra. Ele nem na Ceasa vai, nem no supermercado ele vai comprar. Ele não sabe nem quanto já tem um custa, certo, né? já tem um chefe para tudo. Isso é bom. Depois quebra. Ele ganha justamente aí nessa compra, né? Quanto menos, mais barato pagar, mais ele vai lucrar, né? É verdade. Com certeza. Olha, eu quero falar para você sobre a Metropax. Ligue 0800 726 0140. Ou www.metropax.com.br. Faça o seu plano na Metropax. Eu conheço a Metropax, por isso eu indico a Metropax para vocês. Tá legal? 0800 726 0140. Temos mais um tempinho. Mais um aqui, assim, o Rafael Figueiras está mandando um grande abraço para a Natália. Obrigado pelos aprendizados. Obrigado. Está sendo reconhecida aí, viu, Natália? Beleza. Mas a gente vai, né, daqui a pouquinho se despedir, mas com esse desejo, né, que as pessoas, que você sabe que tem muitas famílias que tem aí o filho que está desempregado, né, o chefe da casa ficou desempregado, né? Agora, é bom dizer, se você tem uma profissão, se você tem uma coisa que você sabe fazer, é tão bom, porque eu sei que eu enfrento muito isso no dia a dia, né? As pessoas chegam e você, você podia pedir um emprego para mim, tá? O que é que você faz? Qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, né? Uma pessoa tem que chegar a ter uma certa idade, tem que falar assim, eu sou profissional disso, eu sou daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é verdade? Que acho que facilita, né? Com ter uma certeza. profissão, né? Você tem que ter um segmento. Um barco sem leme, qualquer rumo serve. Né? Natália Praxedes, muito obrigado. Eu que agradeço. E Patrícia, muito obrigado. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. A gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui pela TV Horizonte. Até já.